Pois chegou a hora do Minuto da Soja. Apoio da Copavel, a promotora do show rural, Davi. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Azulão hoje, hein? Bom, parabéns. Ô, Joãozinho, é azul, verde e amarelo. Azul da cor do mar. O João hoje tá de cinza. Eu tô meio com calor. Tá bom. Boa e aí, tarde, como é que João. estamos de mercado hoje, Vlamir? Boa tarde a todos. Vamos lá, João. O mercado lá em Chicago, ele está tentando segurar os 14, né? Pode ver que ele está tentando buscar aí perto dos 14 dólares, porque as notícias que chegam dos campos americanos, a colheita já indo para 85% praticamente colhido nesse meio de semana, aí já indicando isso. E o produtor americano diz que abaixo de 14 não vende, né, João? Então é uma queda de braço. O mercado chinês também retraído, o chinês não tem atuado muito forte, o produtor americano apontando que não vai vender barato, teme que não consegue entregar, então está numa queda de braço. Então tá bom, né? Segurando aí perto de 14, mas é um momento que normalmente o mercado é baixista, né? Outubro e novembro são os piores meses do mercado de Chicago para a soja historicamente. Mas o produtor americano, como teve custo, não quer baixar a bola, né, João? Pois é, eu ia dizer o seguinte, vou dizer que a Carla Mendes, a editora de grãos lá do Notícias Agrícolas, está dizendo que essa subida é devido ao farelo, 2% de alta no farelo, puxando os grãos, ô Vlamir. O farelo tem puxado, João, quando há uma pressão sobre a oferta de trigo lá na Ásia, trigo forrageiro. Então, está tendo problema de abastecimento, a Índia está com pouca oferta de trigo para o mercado global. O farelo acaba puxando, né, João, porque a China está demandando bastante, né? A demanda interna de ração na China é bem forte. E automaticamente o farelo, como na Argentina a situação de oferta é muito limitada, ele está dando fôlego, né? Isso é importante. Dá para ver que os dados da SECEX aí dessa semana, ele já mostra o Brasil com um recorde histórico anual da exportação de farelo, com 18,3 milhões de toneladas embarcadas de janeiro até agora. O ano passado, no mesmo período, era 14,3, em função da necessidade de farelo no mercado global. Então, o farelo está bem, as cotações, ele tem dado suporte, mas o mais importante é seguir o produtor americano. O produtor americano diz que abaixo de 14 não quer vender, mas o que a gente sente lá é que ele vai ter que vender abaixo, porque tem uma pressão ainda grande que vem dos chineses, que querem comprar soja abaixo de 13,80, e aí é uma queda de braço entre comprador e vendedor. Muito bem. Então, você já quer passar os preços da Brandalize? Já vamos aos preços do balcão? Vamos lá. O balcão hoje melhorou em relação a ontem, em função de dólar, basicamente, aqui dentro, né? Não está nem refletindo essa pequena alta de Chicago hoje aí. 171 aí no Rio Grande do Sul, nas Missões, a 175 ali na região de Pelotas, perto do Porto Rio Grande. Mercado na média, que nem diz o pessoal lá, no Rio Grande do Sul, R$1 a mais, R$1 a mais do que ontem. Mercado já pegando os outros estados do Sul, aí, Paraná, Santa Catarina, pega São Paulo, Triângulo Mineiro, variando de 1,67 a 1,78, aí, mas 1,78 já são posições da indústria, no setor de ração, já mais perto do consumidor. Hoje apareceu mais interesse de compra da indústria, João, a indústria aparecendo para comprar a soja, porque ela está embarcando bem o farelo, né? Então, o mercado interno, a indústria reclama que está tendo margem negativa do farelo e do óleo, mas na exportação, farelo e óleo está indo bem. Então, a indústria hoje está indicando aí, no caso do Rio Grande do Sul, 186 CIF indústria ali na região do Passo Fundo. Melhorou também um pouquinho os níveis, era 184, 185. Então, o mercado de indústria, que vinha parado, vinha muito lento nas semanas anteriores, agora apareceu, o pessoal comprando um pouco. E eles compram só até o final de novembro, depois dá uma parada. Muito bem. Bom, mercado de força. Você gosta de farelo aí, João?
Não, vamos para os lotes, então. O mercado de lotes nos portos aí, hoje também, o mercado é mais calmo, né? Ele mesmo com a alta do Chicago e dólar aí, que até de manhã trabalhou um pouco mais alto, depois de estabilidade, aquela altinha que nós estávamos tendo do prêmio, ele voltou a perder, João. Então, o prêmio caiu média 15 pontos. E com isso, a soja spot aí, agora a soja de começo de novembro, vai de 188 a 189 aí no mês de novembro. A soja de dezembro, 191. E a soja de janeiro, o comprador quer pagar a soja de janeiro é a soja de entrega agora, pagamento de janeiro. R$ 193. O mercado aí não mudou muita coisa, não. Ele está quase sem novidades em relação a ontem com relação a Porto. O que houve foi um balanceamento. O mercado de Chicago subindo aí mais de 10 pontos. O dólar também trabalhou levemente positivo, mas o prêmio está indicando aí na faixa dos 205. Ele está 15 pontos abaixo de ontem. Ô Vlamir, e para maio, você tem aí? Para maio, soja de maio? Uhum. Não, a soja de maio, hoje os indicativos da soja safra nova, maio, pagamento final de maio, comprador aí chance de 1,73 a 1,76. Talvez 1,77. Mas a soja de maio, o povo não está querendo se movimentar, nem muito vendedor, nem muito comprador. Todo mundo quer esperar para segunda-feira. Por que segunda-feira? Segunda-feira ele já sabe se o Brasil vai continuar no rumo certo, né? Um Brasil verde e amarelo, ou se o Brasil vai à bancarrota. Daí eles querem soja a R$300 em maio. Mas olha, muito bom, não, porque essa pergunta, então tá bom, eu vou deixar para segunda-feira, porque eu quero saber a relação. Não relação de troca, mas a relação por saca. Você sabe muito bem, né? Quantas sacas eu gastei para plantar, para fazer a safra, e quantas sacas eu vou colher e a que valor? Será que a gente tem esses números ou vamos deixar para segunda-feira? Olha, essa segunda-feira vai ser melhor, né, João? Que daí a gente tem uma ideia da estabilidade, porque existe uma situação muito complicada com relação ao câmbio, né? Porque o câmbio de segunda-feira em diante, aí, dependendo como é que andar a eleição, ele vai mudar muito. E aí ele muda o custo de produção, muda o valor do faturamento e pode até derrubar Chicago, né? Porque se tiver um câmbio mais forte aqui no Brasil, acaba caindo Chicago. O produtor com a disparada de câmbio, ele acaba perdendo em dólar, né? Então, e como o custo é em dólar, acaba atrapalhando a vida dele. Então, isso na semana que vem em diante a gente vai ter uma ideia melhor, né? Porque hoje pode mudar muito, né? Porque a pergunta é essa, né? Quantas sacas ele gastou para fazer a safra, certo? Para fazer a planta. E quantas sacas, né, ele vai ter de sobra, né? E a que valor? Isso que é o fundamental para saber se ele vai para o lucro ou para o prejuízo, certo, Branda? João, se a gente olhar hoje no verde e amarelo, hoje o verde e amarelo ele gastou umas 40 sacas, mais ou menos, para fazer a safra. Então ele tem que colher aí no mínimo 60 sacos para ele pagar todo o investimento de insumos, pagar a estrutura de maquinário e sobrar dinheiro. Então, hoje dá para dizer assim que o produtor, em média, gastou umas 40 sacos para tocar a safra aí, que é mais de R$6.000 o hectare, mais ou menos, do investimento. Gastou 40 sacas? Isso, 40 sacos pensando na safra nova já, né? Então, se ele fizer a média de 55, pelo amor de Deus, hein? Ainda mais se tiver que pagar aluguel de terra, aí que complica. Vlamir, vamos deixar isso para segunda-feira. Vamos hoje para o puxador dos preços, que é o farelo. Como é que está o preço do farelo? Olha, mercado farelo 2.650, 2.670 na indústria de ração, nesse nível. E o óleo? Óleo 5.200 a 5.400 aí na indústria de biodiesel, que é o óleo diferido, né? Ou se não na indústria do refinador, aí, que vai para o consumo humano. 5.300 então, na média o óleo, da tonelada, né? Então, todas as atenções voltadas para domingo e as suas consequências na segunda-feira para o produtor brasileiro.